Você já imaginou um lugar onde 40% da população foi exterminada? Não estamos falando de uma guerra mundial em um país distante, mas de uma história que aconteceu aqui mesmo, no Brasil. Um conflito tão brutal que transformou uma das maiores capitais da Amazônia, Belém, em um verdadeiro campo de guerra. Essa é a história da cabanagem, a revolta popular mais sangrenta do nosso país. Para a gente entender como o Pará mergulhou nesse caos, precisamos voltar para a década de 1830, logo depois da independência do Brasil. Dom Pedro I tinha abdicado do trono, e o país estava sendo governado por regentes. Lá no norte, na província do Grão-Pará, que na época era gigante e incluía o que hoje são Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia, a situação era explosiva. A elite local, formada por comerciantes portugueses e grandes fazendeiros, controlava tudo. Eles viviam no luxo, enquanto a grande maioria da população sofria na miséria. Essa maioria era formada por indígenas, negros, mestiços e brancos pobres. Muitos deles viviam em cabanas de barro e palha às margens dos rios. Por isso, eram chamados de forma pejorativa de cabanos. Eles eram explorados, obrigados a trabalhar em condições análogas à escravidão, sem acesso à terra, sem direitos e completamente abandonados pelo governo central. Lá no Rio de Janeiro, a independência do Brasil não tinha mudado absolutamente nada na vida deles. A revolta era um sentimento que crescia a cada dia. Foi nesse cenário que surgiram as primeiras lideranças. Uma delas era o Cônego Batista Campos. Ele não era um cabano, fazia parte de uma elite descontente com o poder central, mas usava seu jornal para denunciar os abusos e dar voz aos oprimidos. Outra figura importante foi Eduardo Angelim, um jovem de 21 anos que viria a se tornar um dos líderes da Revolução. E claro, os irmãos Vinagre, Manuel e Francisco Pedro, que eram fazendeiros, mas tinham grande influência entre os cabanos. A faísca que acendeu o estopim da revolta foi a nomeação de um presidente para a província, que não agradou nem à elite local. A tensão explodiu na noite de 6 para 7 de janeiro de 1835. Liderados por um homem chamado Antônio Vinagre, os cabanos tomaram Belém de assalto. Eles saíram de suas cabanas, armados com facões, arcos e flechas, e invadiram a cidade. O presidente da província, Bernardo Lobo de Souza, foi morto, e os rebeldes assumiram o poder. O primeiro governo cabano foi liderado por Félix Malcher. Mas aqui, a coisa começou a complicar. Malcher, que era um fazendeiro, traiu o movimento. Ele queria se aliar ao governo imperial e manter a velha estrutura de poder. Os cabanos não aceitaram. Liderados por Francisco Vinagre, eles depuseram e mataram Malcher, colocando o próprio Francisco no poder. O problema é que a história se repetiu. Francisco Vinagre também hesitou e tentou negociar com o Império. Resultado, foi deposto também, e quem assumiu foi o jovem Eduardo Angelim. Com apenas 21 anos, Angelim se tornou o terceiro presidente cabano. Durante o seu governo, a radicalização foi ainda maior. Os cabanos queriam uma mudança de verdade, reforma agrária, fim da escravidão e mais autonomia para a província. Só que governar era muito difícil. Faltava comida, a economia estava parada e as disputas internas entre os líderes enfraqueciam o movimento. Enquanto isso, o império não estava parado. O governo regencial no Rio de Janeiro via a cabanagem como uma ameaça gigantesca à unidade do Brasil. Eles não podiam permitir que uma província inteira ficasse nas mãos de rebeldes. Então, enviaram uma poderosa força militar para o Pará. Sob o comando do brigadeiro Francisco de Andrea, um homem conhecido por sua crueldade e que ganhou o apelido de o Carniceiro, em 1836, as tropas imperiais chegaram a Belém com navios de guerra e um exército bem treinado e armado. A cidade, que já estava em uma situação precária, virou palco de uma batalha brutal. Os cabanos lutaram com uma coragem impressionante, rua por rua, casa por casa. Mas a diferença de poder militar era imensa. Depois de semanas de combate intenso, bombardeios e massacres, as forças do Império retomaram a capital. Eduardo Angelim foi preso e enviado para o Rio de Janeiro. Mas você acha que a revolta acabou aí? Pelo contrário. A queda de Belém foi apenas o começo da fase mais violenta da cabanagem. Os cabanos que sobreviveram se espalharam pelo interior da província, usando a floresta amazônica a seu favor. Eles conheciam cada rio, cada igarapé. Começou uma longa e cruel guerra de guerrilha. A ordem do brigadeiro Andrea era clara: exterminar qualquer foco de resistência. E foi exatamente isso que aconteceu. O que se seguiu foram anos de uma repressão implacável.
Vilas inteiras foram incendiadas, populações indígenas foram dizimadas, e qualquer pessoa suspeita de apoiar os cabanos era perseguida e morta. As tropas imperiais não faziam prisioneiros. Era uma política de terra arrasada. A violência era extrema de ambos os lados, mas a resposta do Estado foi desproporcional e sistemática. As estimativas dos historiadores são assustadoras. A população do Gropera na época era de cerca de 100 mil habitantes. Acredita-se que entre 30 e 40 mil pessoas morreram durante os 5 anos de conflito. Ou seja, até 40% da população foi exterminada. É um número que choca, um verdadeiro genocídio que a história oficial do Brasil muitas vezes tentou apagar ou minimizar. A cabanagem só foi oficialmente sufocada em 1840. A província do Gropera estava em ruínas, devastada economicamente e demograficamente. As elites locais, que no início até flertaram com a revolta, acabaram se alinhando ao império para garantir a própria sobrevivência e seus privilégios. Para os cabanos que sobreviveram, restou a miséria e a repressão de sempre. Mas por que a cabanagem é tão importante e, ao mesmo tempo, tão pouco conhecida? Primeiro, porque foi a única revolta no Brasil em que as classes populares conseguiram, de fato, tomar o poder e governar uma província inteira, mesmo que por pouco tempo. Eles mostraram que o povo, quando organizado, tem uma força imensa. Segundo, ela revela o lado mais brutal da formação do nosso país. A unidade do Brasil foi construída sobre muito sangue, especialmente o sangue de populações indígenas, negras e pobres que ousaram desafiar a ordem. A cabanagem expõe o racismo e a desigualdade social que estão na raiz da nossa história. É uma história triste, de uma utopia afogada em sangue. Mas é também uma história de coragem, de um povo que lutou até o fim por dignidade e por um Brasil mais justo. Conhecer a cabanagem é fundamental para entender as feridas que continuam abertas na nossa sociedade até hoje. Gostou de conhecer essa parte tão intensa da história do Brasil? Se sim, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E comente aqui embaixo, você já conhecia a cabanagem? Qual outra revolta brasileira você gostaria de ver por aqui? A sua participação é muito importante para a gente. Obrigado por assistir e até a próxima.